Olha, você que acompanha aqui o Política em Off, você sabe que as coisas não são fáceis para o presidente Lula em relação às eleições de 2026. Porém, a gente teve hoje uma certa surpresa na pesquisa da Quest, na divulgação dos resultados dessa rodada de pesquisa, porque o Lula, embora esteja aí praticamente empatado, né, muito dentro da margem de erro com o Flávio Bolsonaro, mas Lula aparece à frente agora num cenário de segundo turno, quando a gente via o Flávio na última rodada, no mês de abril, aparecendo à frente. E a gente vai falar sobre isso, né, Jefferson? O que é que levou até esse resultado que a gente sabe que na dinâmica da eleição, né, os meses vão se passando, as pessoas vão começando a pensar mais em política, a gente sabe que isso é muito volátil, principalmente numa polarização tão grande que a gente vive. Mas o fato é que algumas coisas aconteceram nos últimos dias que podem ter influenciado aí nesse resultado. Jefferson Rodrigues, seja bem-vindo, meu amigo jornalista marqueteiro, a um novo Política em Off. Vamos lá falar sobre esse cenário aí da Quest. Estamos aí, Israel, num evento que reuniu diversas personalidades aí da política brasileira lá em Nova York. Agora, essa semana, o ex-presidente Michel Temer foi questionado sobre o cenário eleitoral, sobre as pesquisas, e ele falou, olha, a pesquisa de hoje é de hoje, ela não é a pesquisa de amanhã. Então a gente tem que ir, pode ser que a pesquisa de hoje se concretize amanhã, naquele jeitão do Temer, né, com a mão dele, aquele... É isso. Pesquisa da Quest em abril, pela primeira vez na sequência histórica do levantamento da Quest, Flávio apareceu numericamente ali, apertado, mas numericamente à frente. Agora, maio volta ao normal. E eu trouxe essa fala do ex-presidente Temer por quê? Porque é isso. A gente não tem cenário consolidado, a gente não tem cenários definidos, e as pesquisas vão nos mostrando como que o eleitor está reagindo às coisas que estão acontecendo. Isso. E daqui até a eleição tem chão. E essa pesquisa da Quest que a gente vai destrinchar agora, ela tem reflexo nos acontecimentos das últimas semanas que a Quest mediu. E vamos aproveitar para colocar o seguinte, a pesquisa da Quest, ela traz um recorte que a pesquisa da Meio Ideia da semana passada não trouxe, que é o que a gente vai falar aqui e que faz o governo começar a respirar. Não é aliviado ainda, mas ele começa a respirar. Ou a cabeça assim para fora d'água, né? Exatamente. Deu uma já respirada, consegue mas sentir um pouquinho do ar. Então, vamos trabalhar isso aí. E para quem está assistindo a gente, que vai mergulhar nesses muitos detalhes que a gente vai trazer agora aqui, para um pouquinho, se inscreve no canal, ativa as notificações. Sua inscrição aqui é muito importante para a gente, para apoiar, para fazer com que o nosso trabalho ganhe mais destaque, mais visibilidade aí. Então, deixa a sua inscrição aí e participa, né? Comentário, opinião, enfim. Traz o seu ponto de vista sobre as fortes emoções da política brasileira em 2026. Deixa eu até reforçar que você que vai se inscrever, ou que já se inscreveu, não deixa de ativar as notificações, porque a gente tem pesquisa na rua agora, Datafolha, e tem muita coisa acontecendo na política nacional, e a gente sabe que isso pode sim trazer mais surpresas aí no resultado da pesquisa Datafolha, mas isso a gente fala nos próximos dias, e aí você, ativando as notificações, você tem acesso mais rápido a esse conteúdo. Mas, Jefferson, deixa eu colocar na tela, então, aqui, o que é que a Quest trouxe aqui do primeiro turno, que mostra Lula à frente, né? Lula aparece aí numericamente à frente, talvez até fora da margem de erro em relação ao Flávio. E é engraçado porque, para mim, desculpa até interromper, mas para mim, nessa pesquisa aí, o que salta aos olhos é o pelotão de baixo.
Sim. Subiu um cadinho ali, não sei o quê. Em cima, para mim, tá mais ou menos dentro do esperado, né? E aí a gente tem ali um pelotão ali de Caiado, Zema. O Zema subiu ali 1%, talvez muito dos movimentos que ele fez também nas últimas semanas em relação muito ao STF, a questão lá dos intocáveis. Então, Zema sobe um pouquinho, mas ainda muito pouco, quando a gente compara, quando a gente faz esse levantamento, pensando você fala do pelotão de baixo, e eu falando agora dos dois de cima que se destacam, né? 39% aí para o Lula, 33% aí para o Flávio Bolsonaro. Tá fora da margem de erro, tá? Fora da margem de erro, então o Lula tá à frente do Flávio Bolsonaro nessa pesquisa aí de intenção de votos da Quest, que foi liberada hoje. Mas aí quando a gente vai para o cenário do segundo turno, né, Jefferson, que é aí que a gente vê a mudança que ocorreu do mês passado para cá, a gente tem essa evolução aqui. Segundo turno, então, a gente tem o Lula recuperando ali um percentual que ele tinha perdido no mês de abril, enquanto o Flávio tinha ganho. Você está vendo aqui a evolução, né? O azul aqui é o Flávio Bolsonaro e o vermelho o Lula. Então você vê a queda do Lula até abril e uma subida agora para o mês de maio, enquanto o Flávio tem o contrário. Ele sobe até o mês de abril e no mês de maio agora ele cai. E hoje o cenário é de 42% para o Lula e 41% para o Flávio Bolsonaro. 1% só de diferença, mas era esse 1% que no mês passado era invertido, né? Era 1% Exatamente. para o Flávio e o Lula ficava 1% atrás. Então, meu amigo... A Quest tem explicação para isso, tá? O Felipe Nunes, o analista, colocou o seguinte, e é uma avaliação para essa pesquisa, para esse intervalo de tempo entre abril e maio. Legal. Eleitor independente. O que é o eleitor independente, para quem está nos seguindo? É aquele eleitor que ele não é de esquerda ou lulista, petista, ele não é de direita nem bolsonarista. É um eleitor que ele vota por convicções que ele tem, por projeto, ele não tem apego ideológico. Esse carinha aí, esse eleitor independente, nesse último mês, ele teve uma oscilação e pendeu para o lado do Lula. Desde janeiro, segundo essa avaliação do Felipe Nunes, os eleitores independentes não estavam pendendo para o Lula. Então, tem essa explicação. Mas veja bem, essa turma aí, 35% dizem que no segundo turno não votam em nenhum dos dois. Segundo a Quest, no eleitorado brasileiro, 32% são independentes, ou seja, é a turma que vai definir o vencedor. Com certeza, com certeza. Então, assim, a gente está e desses 32, 35 dizem que, anulo, não voto, branco. É um cenário que, para resumir, para a gente ficar aí é uma eleição que, seguindo nessa linha, esse grupinho dos independentes de centro aí, eles vão precisar ser muito bem cortejados. Sim. A campanha vai precisar... Por quê? Porque uma pequena massa que migrar para um lado ou para o outro, ela é capaz de definir a eleição. Verdade, verdade. Agora, o que é que fez, então, Jefferson, já que desde janeiro essa turma independente não pendia para o lado do Lula, o que é que fez, então, agora, de abril para maio, essa turma vir a se inclinar mais para o lado do atual presidente? A gente pode buscar algumas explicações no factual, né, desse mês que aconteceu. Algumas coisas podem ter influenciado aí. A gente tem
por exemplo, né, que beneficia o Lula, o anúncio do Desenrola 2, né, que vai diretamente num dos pontos mais críticos da população hoje, que é o endividamento. Então, Lula promove um programa que facilita a saída das pessoas dessa situação mais crítica de endividamento. E do lado do Flávio, a gente teve um fato que na verdade, o prejudicou, que foi a investigação do Ciro Nogueira, né, que Flávio chegou a dizer, a gente trouxe aqui no canal, Flávio chegou a declarar que seria o vice perfeito para ele, e que o Ciro Nogueira também foi ministro do Jair Bolsonaro, né? Então isso certamente também influencia de alguma forma nesse resultado. Desenrola 2.0, né, que o governo lançou. 2.0, exato. Ele teve impacto, ou seja, a pesquisa já pegou o lançamento. Tanto que 57% dos entrevistados já estavam sabendo do programa, já tinham conhecimento aqui. Então, a gente está colocando aqui que 50% dos entrevistados consideraram o Desenrola uma boa ideia do governo, uma boa ação do governo. Eu não vou trazer todos os números aqui, mas a avaliação do governo não está boa, mas ela caiu um pouquinho o ruim, o péssimo, o negativo. Então, focando no governo, o que acontece? Eu vou pegar o recorte da pesquisa da Meio Ideia, que diz que a principal preocupação do brasileiro hoje, o principal problema, eles estão falando custo de vida e endividamento. Sim. E que esses dois itens vão ter um peso importante ali na hora da decisão do voto. O Desenrola vem e entra aqui no caminho para, estou endividado, isso é um problema para mim, o governo está me dando aqui a possibilidade de solucionar, de resolver, enfim, ter uma luz no fim do túnel. Então, primeiro ponto para o governo, o Desenrola, né? Exato. Ele ataca num problema que o eleitor, que as pessoas já estão respondendo na pesquisa que, olha, isso aqui é um problema para mim e eleitoralmente eu vou olhar para isso. Isso é o básico da política, da comunicação política, da política como um todo, né, Jefferson? Entende a dor do cidadão, né, e trabalha em cima da dor do cidadão. Então, alguém dessa vez entendeu que existe uma dor, né, que estava ali latente na população, e decidiram atuar diretamente para sanar ou tentar sanar essa dor. E pelo jeito deu certo. A pesquisa da Quest, ela pega logo pós-lançamento ali do Desenrola. Então, para mim, a relação está clara. Isso. É um efeito. Isso. O Flávio, Ciro Nogueira, você já citou a questão ali, Ciro Nogueira é uma situação extremamente... Ciro foi posto no olho do furacão ali, o vice dos sonhos do Flávio, enfim. Então, negativos, positivos, pesquisa refletiu o momento. Israel, vamos falar de outras ações que a pesquisa não mediu, mas que elas podem impactar, por exemplo, na Datafolha? Tem gente na rua agora, nesse momento, tem gente na rua fazendo pesquisa, captação de dados da pesquisa do Datafolha. Então, esses pontos que a gente vai trazer agora certamente vão impactar nessa próxima pesquisa, né? Vamos ver se vai ser no nível que faça com que o Lula ou mantenha essa vantagem mínima ou consiga aumentar um pouco, ou pelo menos diminua ainda mais a rejeição que o governo tem, né? Que talvez seja o grande ponto aí que precisa ser trabalhado. Mas o que é que a gente teve de lá para cá? Primeira coisa, a gente teve... Foi até meio que uma surpresa, né? Ninguém esperava isso, mas
depois de 2 anos, todo mundo fazendo piada com a taxa das brusinhas, o governo revoga, Jefferson, a taxa das brusinhas. O que aconteceu, meu amigo? O que será que aconteceu? Por que será? A taxa das brusinhas, ela é um equívoco do início ao fim, e o governo pagou para ver. Verdade. E agora, como quem não quer nada, ele cancela, ele retira a taxa, tipo assim, nossa, encontramos um problema aqui, vamos resolvê-lo. Como se não fosse ele que tivesse criado. Coisas de ano eleitoral, né? Mas, ok, medida feita, pode ser que ela impacte também numa melhora. Com certeza, com certeza. Agora, Israel, eu vou jogar um negócio para você, que é o seguinte, problemas sendo solucionados, identificamos problemas, dores das pessoas, questões que estamos solucionando. Ok, não temos dúvida disso. Mas, pensando numa trajetória eleitoral, a gente até outubro, o eleitor percebe que isso aí é medida eleitoreira, né? E aí? Totalmente. É o suficiente ou pode ser que lá na hora do vamos ver o eleitor, mas aquilo ali ele fez só para ganhar meu voto? Como é que você enxerga essa... Não, total. E assim, vira munição para adversários, né? Os adversários vão saber trabalhar a narrativa dessa ação como uma ação eleitoreira. Hoje eu já ouvi algumas entrevistas falando sobre esse cancelamento repentino aí da taxa das brusinhas, principalmente na questão do setor econômico, né? Já que quando você facilita a entrada de produtos estrangeiros no Brasil, do outro lado você tem toda a cadeia nacional econômica que vai sofrer com isso. E a grande crítica que eu vi de parlamentares da oposição hoje é justamente que o governo fez essa revogação da taxa sem apresentar nenhuma medida compensatória. Né? E aí eles apontam que, se eu não me engano, 4 milhões de empregos podem ser perdidos, que foram os empregos gerados depois da adoção da taxa, e que a própria economia nacional pode sofrer com essa questão. Então, assim, existem dados, números, que certamente, como isso caiu meio que do nada, né? Então isso está sendo levantado aí pela oposição, mas certamente há dados e números que mostram que a medida tomada de uma forma repentina, né, sem preparação e sem compensação econômica para os setores que são mais afetados, e isso pode gerar, sim, uma negativa para o governo. Então, embora hoje, dia após essa é uma medida provisória do presidente, né, que revoga essa taxa. Um dia depois dessa medida provisória, certamente quem não tem um aprofundamento no assunto, certamente pode até estar comemorando essa revogação sem entender quais são os efeitos colaterais dela. Mas a partir do momento que a oposição tiver todos esses números, esses percentuais, essa base para criar uma narrativa contrária ao governo, isso pode sim cair como uma questão negativa para o governo, principalmente ao associar essa medida a uma medida eleitoreira e uma medida sem preparação, né, que pode, ao invés de beneficiar o Brasil, trazer um retrocesso aí em alguns setores econômicos. Então eu vejo muito essa possibilidade, né, que agora a oposição tem de criar narrativas em cima da forma atabalhoada, né, como o governo agiu em cima dessa questão da taxa.
aplica uma taxação de forma atabalhoada, como você falou, passa 2 anos com essa taxa ativa, com essa taxação ativa, né? E às vésperas de uma eleição, revoga, assim, do absoluto nada. No mínimo é estranho, né? Então as pessoas sim podem ter essa percepção, como você falou. Mas é arriscado. Mas o governo, nesse momento, ele está jogando com algo que tradicionalmente funciona no Brasil, que é programas, pacotes, benefícios, incentivos rapidamente lançados às portas da eleição, porque normalmente o eleitorado acaba reagindo e votando. Então, ele também está seguindo meio que uma receita velha conhecida nossa, né? E a oposição ela pode... nós não vamos entrar nesse assunto aqui. Você que está nos assistindo já fica pronto para o próximo vídeo nosso, mas a oposição ela não pode sair toda serelepe atacando o governo. Opa, o governo... Porque a oposição está com um incêndio gigantesco para apagar, que se chama Daniel Vorcaro. Que a gente falou de Ciro Nogueira, mas Daniel Vorcaro que arrastou agora Flávio Bolsonaro para o centro. Então, não tem virgens nesse pi, né? Aquela velha... A classe política que vai para essa eleição, ela vai para essa eleição com medo, porque as coisas não tá bom para todo mundo, né? Exatamente. Então, além do taxa das blusinhas, Flávio Bolsonaro agora diretamente envolvido com o escândalo aí do Master, a gente tem o governo agora tentando contra-atacar, como você falou, medidas aí que beneficiam os mais pobres, que mais precisa. Às vésperas da eleição, foi lançado aí um subsídio aí para conter a alta dos combustíveis também. O governo anunciou que fez acordo com a Câmara Federal, com os deputados, as lideranças na Câmara Federal, com o próprio presidente da Câmara Federal, Hugo Malta, para aprovação do fim da escala 6x1. Então, as primeiras notícias que a gente tem é que o acordo envolve a aprovação da escala 6x2, né, quando tem 2 dias de descansos remunerados na semana, com 40 horas semanais de trabalho. Então, a gente tem realmente uma movimentação aí do governo federal nesses últimos dias, para talvez mostrar que ainda está vivo, né, Jefferson? Que ainda existe, porque vale a gente lembrar que poucos semanas atrás, o governo teve algumas derrotas bem significativas em relação ali a indicação que o Lula fez do Messias para o STF. Então o Senado derrubou essa indicação do Lula, e em relação ao veto que o Lula deu ao projeto de dosimetria da pena dos envolvidos no 8 de janeiro. Então, quando muitos, né, achavam que o governo já estava morto, já estava indo para o além, o governo aí ressurge com algumas medidas que podem, sim, ao menos colocar mais lenha nessa fogueira da eleição, né? Não deixar a briga se esfriar. Pelo contrário, coloca mais lenha e a gente vê realmente uma tendência aí de próximas semanas bem quentes em Brasília, e bem quentes também na disputa Lula versus Flávio. É um ponto... a gente fez vários programas aqui que a gente colocou problemas, questões delicadas, erros até do governo federal, da comunicação do governo federal e do presidente Lula em si. E falamos muito de acertos e de boas jogadas da comunicação e da equipe de Flávio Bolsonaro. Mas é muito importante até deixar claro para vocês algo que eu falo de disputas estaduais, que é o seguinte: Lula é governo
o resto todo mundo é oposição. Então, quem é governo apanha. Atacar o governo, fazer oposição é muito fácil. Sim. Só que, em maior ou menor grau, muitos pré-candidatos da oposição, eles em algum momento vão ser atacados também, eles vão ter seus pontos vulneráveis. E a gente falou aqui que Flávio estava nadando num mar muito tranquilo, construindo uma imagem de Bolsonaro vacinado, Bolsonaro moderado, ou como disse a esposa dele no vídeo, né? Eu eduquei ele. Isso. Então, aquela imagem linda do marketing. E a gente falou aqui, mas o Flávio ainda não começou a apanhar. Ele tem esqueletos no armário que uma hora vão começar a vir. Então, assim, nesse cenário eleitoral, não tem ninguém acertando nem errando muito. Tem pessoas andando na corda bamba e tentando não cair, né? E eu acredito que vai ser assim até o fim, talvez com a vitória daquele que errar menos ou daquele que o eleitor entender que, não é o cara dos meus sonhos para a presidência, mas nesse momento vamos com esse aqui mesmo. Está se desenhando muito isso para essa eleição. E é o eleitor independente que vai resolver isso. Nesse momento, Flávio estava falando melhor com esse eleitor, Lula está ignorando o eleitor independente. Mas o que será de Flávio após Daniel Vorcaro? A primeira grande crise aí, né, nessa pré-candidatura do Flávio. A gente vai acompanhar aqui, tá? Vamos trazer vídeo exclusivo sobre isso, para a gente repercutir o que é que Flávio Bolsonaro vai fazer agora, quando tem um nome tão diretamente ligado. Não vamos dar spoilers aqui, mas o nome dele foi inserido diretamente no olho desse furacão agora. E vamos acompanhar como é que o Flávio consegue conter essa crise, né? Porque uma crise nessa altura do campeonato, se ela não for contida e ela crescer em proporções, ela enterra uma pré-candidatura. Sim, a gente tem exemplos aí na história. Vamos trazer esse vídeo também de, se eu não me engano, a Rosiana Sarney teve um episódio parecido no passado, né? Rosiana Sarney lá na sucessão de Fernando Henrique Cardoso. E isso estava bem na fita, né? Ela vinha bem nas pesquisas. Acontece ali um escândalo que a gente pode trazer os detalhes para fazer o paralelo, e ela desaparece. Então, mas o foco hoje, e uma frase que o Israel falou para mim na nossa discussão de pauta aqui, mas o que a gente tem hoje, nesse momento, e que a Quest traz para a gente é o que? O governo encontrou vários bots salva-vidas, tá tentando juntar esses bots todos para construir o barco que vai permitir navegar melhor, né, nesse mar. Aparentemente, ele encontrou um rumo. Não vou dizer que acertou ainda não, mas ele encontrou um rumo. Exatamente. Então vamos lá, né Jefferson? Você que está aí nos assistindo, deixa aqui tua opinião sobre todo esse assunto. Você acha que essa virada do Lula é para valer? Ou você acha que ainda tem muita coisa a acontecer nessa caminhada até as eleições, né? Deixa aqui tua opinião, é muito importante a gente saber o que é que você pensa. Deixa o teu like, se inscreve e ativa as notificações para não perder esse tanto de vídeo que a gente tem para fazer, para comentar todas essas situações que fazem, né, esse ano tão incrível em relação à política, à eleição, a marketing político, e a gente vai estar sempre aqui trazendo, comentando. Meu amigo Jefferson, obrigado, tá? Obrigado, pessoal. E vamos lá, a gente volta no próximo Política em Off. Até mais.